Estamos de volta com o nosso RTV Notícias e vamos agora àquela vinhetinha do Pensando Liderança com a Letícia Zanini. Pois é, segunda-feira, dia de receber a Letícia Zanini aqui, Pensando Liderança, e hoje nós vamos discorrer sobre autogerenciamento, equipes autogerenciáveis. Vamos traduzir isso primeiro aqui? Vamos, né? Boa tarde. Boa tarde. O que é isso, né? Equipe autogerenciável. É uma equipe que tem autonomia. Sabe aquele time que só funciona se o líder está junto? Ou o gestor? Ou a empresa que só funciona quando o dono está dentro do negócio? Essa não é um exemplo de uma equipe ou de uma empresa autogerenciável. Então, uma empresa ou uma equipe autogerenciável é aquele cenário onde as pessoas funcionam colaborativamente, mesmo sem a ausência direta de um líder, de um gestor. E isso é um time autogerenciável. Mas, claro, é simples formar um time assim? Claro que não é simples, mas é possível. Então, o que a gente faz na construção de um time autogerenciável? Primeiro, a gente começa a trabalhar para que os líderes ou gestores entendam que a operação não é o lugar deles. Imagina um piloto de avião largando lá a sua... Como que fala quando é avião? Não é o volante, agora fugiu. Bem, saindo lá da sua cabine... Manche. Manche? É o manche, é. Então, soltando seu manche para ir servir cafezinho para os passageiros. O que ia acontecer com esse avião? Ele ia ficar sem piloto. Por quê? Porque ele precisa estar ali, porque aquela é uma função importante para ele. Fora, lá atrás, depois da cabine, tem um bastidor que precisa funcionar sem que ele esteja lá. Então, esse é um bom exemplo. Primeiro, os líderes precisam entender que eles precisam largar a operação. Para isso, a gente precisa treinar as pessoas que estão no nosso time para conduzir os processos operacionais ou contratar pessoas que possam fazer isso por você. E aí o segundo passo para que a gente possa fazer isso é deixar claro os objetivos. Uma pesquisa feita recentemente com mais de 2 milhões de trabalhadores, onde a pergunta foi: você sabe exatamente o que o seu líder quer de você? 50% das pessoas falaram que não sabiam. Ou seja, os líderes querem que as pessoas entreguem os resultados, mas não são claros naquilo que realmente desejam que as pessoas entreguem. Às vezes fica só na cabeça do líder. Sabe aquela história do, mas isso é óbvio? O óbvio só é óbvio para olhos muito bem treinados. Por isso que, por você ser um gestor, um líder, o seu olho já está muito bem treinado, porque você faz aquilo com maestria. O seu time não necessariamente. Então, você precisa treinar esse time com muito afinco, para que eles tenham clareza sobre o que é esperado deles, né? Outra coisa é criar comitês. Equipe autogerenciáveis tem comitês semanais, onde eles decidem muitas coisas, estratégias, processos, decisões em conjunto. E muitas vezes esses comitês são formados por pessoas de setores diversos. Exatamente porque, se eu estou numa indústria, o setor comercial tem uma visão diferente da produção, a produção tem uma visão diferente da logística. Quando a gente une todo mundo, a gente consegue ter melhores respostas para o negócio. Nessa analogia que você fez com o avião, e consultei aqui ao manche mesmo, dá para dizer que uma equipe autogerenciável é uma equipe, é um avião, aeronave em voo com o piloto automático? Com certeza. É exatamente isso. Porque, na maioria das vezes, não é isso que acontece. Né? Se a gente... Ou seja, para colocar o voo em piloto automático, o comandante ele precisa fazer uma série de operações. Tá? Porque tem os processos. Tem todos os processos. Depois que esses processos estiverem ok, aí ele vai ligar o piloto automático. Exatamente. É mais ou menos isso. É exatamente essa analogia. Então, de vez em quando, temporariamente, né, ele vai olhar quais são os processos que estão funcionando, aonde tem um gapzinho ou outro para ajustar, para treinar. E é exatamente isso, essa é uma parte bem importante. Defina processos, independente do tamanho da tua empresa ou do teu time. Quanto mais processo estiver detalhado, até porque o conhecimento é do negócio, se é o Messer ou a Letícia que vão estar lá operacionalizando a coisa, independente de quem seja o gestor, funciona porque as pessoas têm acesso a um conhecimento descritivo. E aí os processos naturalmente andam. Certo. Agora, esse é um modelo dos mais aceitáveis?
principalmente por esse público mais jovem numa empresa? Tem características em que é mais fácil de aplicar isso, imagino, do que em outras empresas? Aceitável pode ser um ponto de interrogação, porque tudo depende da cultura e do negócio, né, que se envolve. É um modelo principalmente para a nossa região, inovador, né? Ele é novo. E para os times que têm pessoas mais jovens, com certeza, porque quanto mais jovem hoje em dia, quais são as características? Eles querem autonomia e esse é um modelo que dá autonomia. Claro, você vai gerar autonomia se você preparou, se você tem certeza que você contratou alguém que está à altura dos objetivos que precisam ser atingidos, né? Então... Ontem eu fui almoçar num local, Ilhas. O pessoal até nos assiste lá em Ilhas. Lá tem um restaurante pequeno, mas um restaurante bastante procurado. E eu lembrei de você. Porque num determinado momento eu disse para o dono, por que você não amplia? Você tem capacidade para ampliar. E ele até está fazendo uma ampliação. Só que ele disse o seguinte, não adianta, eu não tenho mão de obra. Eu tenho problema de mão de obra. E quando eu treino alguém aqui, alguém vem ali, dá R$5 mais ou R$3 mais a hora e ele me rouba esse funcionário. Esse é um assunto que nós devemos abordar outro dia aqui. Qual é a preocupação que devemos ter com relação à preparação dos nossos profissionais? E, principalmente, o que a gente pode fazer para manter esses profissionais no nosso time, mesmo quando eles recebem propostas financeiras maiores. Acho que dá uma boa fala na próxima segunda. Perfeito. Até segunda que vem. Até segunda que vem. Até mais. Pensando Liderança com a Letícia Zanini, sempre às segundas-feiras aqui. A gente termina a edição de hoje do RTV Notícias com a participação da Letícia Zanini. Voltamos amanhã pontualmente ao meio-dia. Até lá, boa tarde. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Uniaselv.